Gálatas capítulo 6. Essa carta aos Gálatas é uma das mais importantes do Novo Testamento, uma das principais cartas do apóstolo Paulo, né? Então eu queria compartilhar com vocês o capítulo 6, dos versos que vão de 6 a 12. Gálatas capítulo 6, versos de 6 a 10. 6 a 10. Então vamos colocar lá? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. Então, quem estiver sendo instruído na palavra, que abençoe aquele que instrui, né? Importante agora o próximo, 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Verso 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então esse texto vai nos ajudar a compreender. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nosso tema é esse. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então diz que há um tempo que é um processo entre o plantar e o colher. E diz que todos nós de alguma forma ceifaremos. E diz que nós ceifaremos, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então eu queria compartilhar esse texto e trazer assim uma visão um pouco diferente do comum de se interpretar esse texto. Eu queria mostrar um outro lado, vamos chamar o lado B do texto, para que vocês pudessem também perceber como é verdade o lado A, que eu acabei de ler, e como é verdade também o lado B, que eu pretendo deixar com vocês uma reflexão nesse sentido. Bem, o texto fala de plantar e colher, não é isso? Não é assim que o texto fala? Verso 7. Coloca lá o verso 7, só para a gente ver. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então o texto fala de plantar e colher. Parece até um texto dedicado ao agronegócio, né? Plantou soja, colhe soja. Plantou milho, colhe milho. Plantou trigo, colhe trigo. Então, esta é a lógica do texto. E ele está falando sobre plantar e colher. Você planta uma espécie, colhe aquela espécie. Então, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E Deus é o supervisor disso. Então, nós não conseguimos enganá-lo. Nós não conseguimos plantar uma coisa e colher outra. Porque ele é o supervisor desta lei universal. É ele mesmo que disse que isso é assim que funciona. Então, nós podemos até ter o interesse de dar um jeitinho de plantar uma coisa e colher a outra coisa. Mas ele disse, não, de Deus ninguém zomba, não se engane. Se você plantar milho, vai colher milho. Tem um ditado lá no interior de Minas que diz, se você plantar vento, vai colher tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. É mais ou menos uma ideia de causa e efeito, né? Há uma origem e um resultado. Então, o texto está falando de plantar e colher. Mas o texto também está falando de plantar e colher enquanto temos oportunidade. Enquanto temos oportunidade é que nós podemos plantar e colher. Então significa que vai ter um tempo que a gente não vai mais poder plantar e, portanto, independente de não poder plantar, não vamos poder colher, porque a colheita depende diretamente do plantio. Então existe um tempo de oportunidade. Veja aí, por favor, bote aí o verso 10, só para a gente
confirmar isso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Esse façamos o bem a todos é o tipo de semente que a gente deve plantar para colher o resultado de fazer bem a todos. O texto vai nos ajudar a compreender isso. Enquanto temos oportunidade. Você já percebeu que a sua vida é um elenco de oportunidades? Todos os dias, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, e alguns até durante o sono, plantam alguma semente. Nós somos plantadores de sementes. Porque cada semente que nós plantamos, consciente ou inconsciente, vão produzir uma colheita. E essa colheita também poderá ser consciente ou inconsciente. Muitas vezes a pessoa diz, não sei por que eu estou padecendo essas coisas. Você já ouviu essa expressão? Não sei por que eu estou sofrendo essa coisa. E às vezes não para pensar que esse resultado, essa consequência, tem uma plantação lá atrás. E essa plantação de lá foi frutificando aqui. E então muitas vezes eu não sei por quê. Então não tenho consciência disso. Mas quando eu olhar para trás, pode ser que esta semente está plantada lá atrás e por isso está florescendo agora. Estou colhendo hoje o que eu plantei ontem. Então nós temos todos os dias oportunidades de plantar alguma coisa com o propósito de ver isso frutificar e se transformar num resultado, numa colheita no dia de amanhã. Então, a primeira coisa que esse texto fala, tenha consciência do que você está plantando. Porque, inexoravelmente, você colherá o resultado dessa plantação. É simples. As coisas do Evangelho são muito simples, mas elas são muito profundas. Então, a simplicidade do Evangelho nos remete à profundidade das consequências para as quais o Evangelho nos alerta. Então, nós temos que pensar assim, o texto fala de plantar e de colher enquanto temos possibilidades, enquanto temos oportunidades. E ele sempre diz, entenda que toda plantação que você fizer tem que estar ligada a esse elemento, façamos o bem a todos. Porque o que pressupõe uma plantação positiva, construtiva, de bons resultados? Sementes boas, de boa qualidade, né? Que plantadas vão produzir o resultado adequado ou o resultado esperado. Não tem como você plantar bananeira e colher laranja. Não tem como, porque cada um produz segundo a sua espécie. Então, o que o texto está dizendo? Analise as sementes que você está plantando diariamente. Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Paulo diz assim, ele tem a consciência de que o passado tem que ficar no passado, mas ele tem a consciência de que ele prossegue para um determinado alvo. Então, qual que é o alvo que você persegue no dia a dia da sua vida, e o que é que você faz para que esse alvo se torne realidade? Porque um alvo sem uma ação correspondente é só uma quimera, é só um sonho, é só uma visão. Mas um alvo, ele antecedido de ações compatíveis com a execução do trabalho que vai produzi-lo, então esta é uma ação inteligente, é um processo criativo, é um processo construtivo. E de que é feito esse processo? De plantações de sementes, daquilo que a gente semeia, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente concreta, daquilo que a gente realiza. Por isso é que o Evangelho diz, tudo aquilo que você semear, será o que você vai colher. O seu alvo, a sua meta é a colheita, mas o processo de chegar à colheita é o que você planta.
E o que você planta tem algumas implicações. Por exemplo, você não somente planta, mas você tem que preparar o terreno. Às vezes você tem uma boa semente, mas tem um terreno ruim. Então você tem que corrigir o solo. Pessoas capazes olham para o solo e dizem: esse solo é horrível, mas tem como corrigi-lo. Então corrige o solo. E um solo corrigido responde à plantação de uma boa semente. Por isso que o agronegócio prospera, por causa das constantes pesquisas sobre como melhorar o solo. E o solo aqui para nós é o cenário. Como é que nós podemos melhorar o cenário dentro do qual nós estamos fazendo as nossas plantações? É dentro desse cenário familiar, cenário eclesiástico, cenário social, cenário funcional, cenário emocional. Então, uma centena de cenários. São os terrenos, os solos, dentro dos quais nós plantaremos as nossas sementes. Por isso que é importante corrigir o solo. Por isso que é importante entender as necessidades do solo. Por isso que é importante não plantar de qualquer maneira, mas ter a certeza que você está plantando com possibilidade de colher adequadamente o resultado do seu plantio. Por isso que, enquanto for possível, façamos o bem a todos. Então, o pressuposto básico da nossa plantação é essa expressão: façamos o bem a todos. Então, se toda semente que eu planto for precedida desse façamos o bem a todos, consequentemente, o meu plantio vai ser um plantio do bem. E ao plantar isso, a Bíblia diz sabiamente que eu vou colher o que eu planto. Então, o que eu colherei? Colherei o resultado do bem, que é o bom, que é o benigno, que é o fruto do Espírito. Então, em terceiro lugar, veja aí o verso 8. O texto fala de duas formas distintas de plantar. Então, você tem duas formas distintas de plantar. Ou você planta de um jeito, ou você planta do outro jeito. Então, pense bem, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Então, quem semeia para a carne, colhe, ceifa a corrupção própria da carne. Mas quem semeia para o Espírito, Espírito aí é com letra maiúscula na palavra. Toda vez que aparece Espírito com letra minúscula, está se referindo ao seu espírito. Espírito com letra minúscula está se referindo ao meu espírito, criado à semelhança de Deus. Mas quando é com letra maiúscula no texto, ele está se referindo ao Espírito Santo. E nesse caso é letra maiúscula. Por isso que então o que semeia na sua carne colherá a corrupção proveniente da carne. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a qualidade de vida que é vida eterna. E se ela é vida eterna, ela não será uma vida amanhã, ela já é uma vida hoje, porque a característica da eternidade é a atemporalidade. Então, se é eterna, não tem começo nem fim. Se não tem começo nem fim, ela já é possível, ela já está entre nós, já faz parte da vida eterna a nossa experiência com as coisas de Deus aqui e agora. Ela só se tornará mais plena e mais potencialmente experimentada lá no céu. Mas enquanto é isso, venha o reino de Deus para a terra. Seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Então, este potencial divino pode já vir e pode estar entre nós. É o reino entre nós, mas ainda não na sua plenitude. Por isso que podemos colher as coisas do Espírito Santo aqui e agora. Porque as coisas do Espírito Santo fazem parte dessa vida abundante, dessa vida gloriosa, dessa vida eterna, dessa qualidade especial que é a vida de Deus imputada em nós. Por isso que a Bíblia diz: o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então significa que há uma declaração de Deus a nosso respeito sobre sermos seus filhos. Então, se Deus não faz essa declaração sobre qualquer um de nós, é porque nós ainda não estamos inclusos nessa condição de filhos.
Porque uma coisa é sermos criaturas de Deus, outra coisa é termos rompido a nossa relação com Deus pelo pecado. O pecado, diz a Bíblia, faz separação entre nós e nosso Deus. Então o pecado rompe a nossa relação com Deus. E a Bíblia diz que o nosso pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. E a morte é essa interferência do pecado, da desqualificação da nossa vida espiritual, dentro dessa universidade que é a vida eterna. Por isso que dentro dessa universidade da vida eterna, nós podemos ir por caminhos distintos, ou o nosso caminho eterno é o caminho do Senhor e da sua graça, ou o nosso caminho eterno é o caminho do Sheol, do Hades, do inferno e de coisas semelhantes a essas. Então, é possível que eu esteja plantando já dentro da eternidade, mas no caminho errado. Estou plantando dentro da eternidade, mas da forma errada. E é isso que o Evangelho significa, porque a Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, dentro dessa ambiência de eternidade, nós podemos nos perder pela prática do pecado que gera a morte, que destrói a vida. A morte é ruim porque ela embarga a vida. E a vida que Deus nos prometeu fica paralisada porque nós estamos vivendo as consequências da morte. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então não tem como você semear na carne que jaz no maligno e ganhar a bênção da vida eterna, como Deus a prometeu em termos de qualidade. Por isso que o texto vai dizer assim, ó, veja o verso 8 aí, está lá o verso 8? Coloque aí o verso 8 para a gente, só para revisar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo, do Espírito Santo receberá a vida, a qualidade de vida, a vida abundante. E o que a Bíblia diz que é a vida eterna? Vocês se lembram? Já preguei isso aqui mais de uma vez. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo como Deus verdadeiro e a teu Filho Jesus a quem enviaste. Então a vida eterna tem muito mais do que uma quantidade de tempo, ela tem uma qualidade de conhecimento, de entendimento, de compreensão. Então a vida é descoberta à medida que você descobre Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A qualidade de vida excepcional acontece quando você encontra com a fonte das águas vivas. Jesus, eu sou a água viva que desce do céu, quem bebe de mim não terá mais a sede da natural existência humana, mas alimentar-se-á do pão da vida, alimentar-se-á da água da vida, e a Bíblia diz que o Espírito fará fluir de dentro de nós um rio de águas vivas. Então esta experiência espiritual, ela não é uma produção da carne humana, portanto não é uma produção da nossa natureza humana, é uma produção divina, é algo que procede de Deus, acontece conosco e se manifesta em nós e através de nós. Por isso que você pode ser mais vencedor do que todas as possibilidades contrárias à sua possibilidade de vencer. Você pode superar, no mundo você vai ter aflição, mas entenda que você pode vencer a aflição que o mundo vai lhe impor, ou que dentro da qual experiência você vai estar vivendo, né? Então, duas formas de passar. Na carne que você colherá a corrupção. A Bíblia diz, se esse presente tabernáculo se desfizer, temos em Deus uma casa eterna, não, feita por mãos não humanas, nos céus. Então existe a possibilidade disto que é corruptível, se tornar, se revestir da incorruptibilidade. Então a corrupção não é muito mais do que uma corrupção puramente moral, é a corrupção do que se destrói da criação de Deus e que se preserva o espírito, porque o pó volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Então há algo dentro de você que vai se corromper. Há algo dentro da sua experiência pessoal que vai se corromper, que vai se acabar e que vai virar pó. E isso que vira pó, se você só investiu nisso,
E se você só plantou nisso, você cometeu o grande erro de plantar naquilo que não produz efetivamente a vida de Deus na sua própria experiência. Por isso que a obra da carne, o que é? Está aqui em Gálatas capítulo 6, 5,16. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito, olha aí, com letra maiúscula. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se eu semeio na carne para a carne, eu estou semeando nas concupiscências da carne. Daí a razão porque ele vai alistar aqui, ou listar aqui, as obras da carne, para a gente ver se não está semeando alguma coisa no lugar errado, ou da forma errada, ou com a semente errada. Porque o resultado será errado. Veja só então, diz assim, porque a carne milita contra o Espírito. A carne, nossa carne, milita contra o Espírito, com letra maiúscula. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então o Espírito Santo milita contra a nossa carnalidade. E a nossa carnalidade milita contra o Espírito Santo. São opostos entre si. E Paulo vai mostrar qual que é a obra da carne e qual que é a obra do Espírito, para mostrar por que são opostos entre si. Então veja só, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne, verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Olha as obras da carne. Vê se por alguma razão você plantou alguma semente desse negócio que você possivelmente colheria, caso tivesse plantado esta semente. A primeira coisa é prostituição. Você plantou uma semente de prostituição, vai colher a prostituição, a corrupção da sua própria carne. As consequências estão aí. Aí diz assim, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, contendas, ciúmes, discórdias, dissensões, facções. Aí facções nós temos várias aqui na cidade e no Brasil, né? Facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. O que é o reino de Deus? É o reinado de Deus, é a vontade de Deus, é a natureza essencial da vida eterna, plena e abundante. Os que praticam estas coisas não colhem os resultados desta vida de Deus, que é conhecer a Deus e conhecer a Jesus, seu Filho, e, consequentemente, conhecer a Deus e conhecer a seu Filho é conhecer as obras do seu Pai e do seu Filho. E conhecendo isso, experimentar na vida o resultado disso, porque Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. É no aprendizado de Jesus, é no aprendizado de Deus, é no aprendizado da palavra do Senhor, que nós vamos experimentar o descanso da alma, a segurança, a estabilidade, a alegria, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. É isso importante. Se eu semeio na carne, da carne eu vou colher estas consequências que são corruptíveis e que destroem a vida abundante que o Senhor prometeu àqueles que mencionam o seu nome. Agora veja só a continuidade disso, mas o fruto do Espírito, veja o verso 22, é amor, é alegria, é paz, é longo ânimo, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências.
Então, quem é de Cristo Jesus, o que fez com essa semente ruim, com essa semente maligna? Crucificou esta semente em Cristo Jesus. Os que são da carne não crucificam semente nenhuma, eles plantam a semente da carne. E ao plantar a semente da carne, eles colhem o fruto dessa semente plantada. Mas os que são do Espírito, sacrificaram, veja o verso aqui, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se nós não temos capacidade de crucificar as obras da carne na cruz de Cristo, porque a Bíblia diz, eu já estou crucificado com quem? Com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu na verdade a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então eu tenho como viver na carne a vida de Deus, imputada em mim pelo Espírito Santo, que Ele me deu e me declarou seu Filho, e eu sou seu, Ele é meu Pai, e nós formamos uma aliança. Por isso que eu posso crucificar a velha carne com todas essas paixões e iniquidades na cruz de Cristo, e posso me tornar uma nova criatura, nascida do Espírito, para viver uma novidade de vida, que é a promessa de Deus para o meu coração, para a minha mente. Por isso que Paulo está dizendo, são duas sementes. Quem semeia na carne, para satisfazer a carne, e as obras são estas que eu li aqui, e ele disse coisas semelhantes a esta. Quem semeia na carne para alimentar a carne, não colhe a vida abundante de Deus, não colhe o fruto do Espírito, o amor, a paz, vai sempre estar com medo de alguma coisa, vai sempre estar mentindo, vai sempre estar enganando, vai sempre estar se escondendo, vai sempre estando sob juízo, porque a Bíblia diz que esses estão sob juízo, e o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Então, quem semeia na carne para a carne, decidiu separar-se da fonte da vida, por isso o pecado produz a morte. O salário do pecado é a morte. Então, morremos espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente. Ou seja, o que é morrer espiritualmente? É quando a sua vida rompe a aliança com o Deus poderoso da criação, que te criou para ser um homem e uma mulher segundo o seu coração. Então, Paulo está dizendo, cuidado com as plantações que você faz, cuidado com as sementes que você usa. E às vezes é uma coisa muito sutil. Às vezes nós pensamos, vamos plantar as coisas boas para colher as coisas boas, mas às vezes sutilmente a gente está plantando as coisas ruins. E eu digo que inconsciente ou consciente. Inconsciente é quando você faz a coisa errada e nem tem consciência que está fazendo. Faz a coisa errada e acha que é assim mesmo. Machuca os outros, fala mal dos outros, mata a reputação dos outros e acha que é natural isso. Não tem problema não, ele que se dane para lá. Você está plantando uma semente ruim, está produzindo morte, está produzindo destruição, está produzindo corrupção, está produzindo uma série de coisas que se corrompem da vontade de Deus e do fruto do Espírito, e acha que está tudo normal. Faz uma conversa, às vezes, sobre alguém, fala mal de alguém, fala uma coisa ruim sobre alguém, com a maior irresponsabilidade do mundo, machuca a vida de alguém, fere a vida de alguém, e está tudo certo. Isso é plantar na carne para a carne, alimenta a carne, alimenta o que é carnal no homem. É o orgulho, a arrogância. Quantas vezes é arrogância? Eu falo assim mesmo, quem quiser que ouça, quem quiser que ouça, é assim, eu sou assim mesmo, é assim que me bateu, levou. Às vezes a pessoa tem um nível de arrogância tão alto, que ele não se dá conta de que ele está plantando na carne, para a carne. É como se a carne se alimentasse dessa coisa ruim, e essa semente vai se multiplicando, porque a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela não só contamina a sua vida, mas contamina a vida de todo mundo ao seu redor. Então Paulo está dizendo, olha, quem semeia na carne para alimentar a própria carne, vai colher corrupção, coisa ruim, vai se corromper. O mundo ao seu redor vai se corromper, as relações vão se corromper.
Ao invés de ter relações saudáveis, relações abençoadas, relações felizes, relações de confiança, relações de segurança, isso se corrompe. Vai ter relações duvidosas, relações medrosas, relações desconfiadas, relações ciumentas, relações de todo jeito ruins, porque a semente não é boa. Se a semente não é boa, o resultado não pode ser bom, porque cada um reproduz segundo a sua espécie. Então, que espécie que nós queremos ser? Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Por isso, semear no Espírito, para colher do Espírito a vida abundante que Deus prometeu. A vida de segurança, de amor, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de segurança, de fé, de alegria, de domínio próprio. É esse cenário que a gente constrói quando semeia no Espírito. Mas ciúme, briga, confusão, dificuldade, prostituição, né? Isso é o que você colhe quando semeia na carne. Então, semear na carne é antever uma situação de destruição. Semear no Espírito é antever uma situação de edificação. Por isso que se a gente anda no Espírito, não cumpre as concupiscências da carne. Então, o texto fala em andar no Espírito e não alimentar a carnalidade da carne. Faz sentido isso para vocês? Não? Eu acho que isso é muito importante a gente saber, porque às vezes inconscientemente o indivíduo tem um rancor no coração, tem um ódio no coração. Até hoje fala muito o fulano tem o gabinete do ódio. A gente tem um gabinete do ódio dentro da casa da gente, cria um gabinete do ódio. Então, qualquer coisinha você já está odiando o outro, já está com raiva do outro, já está brigando com o outro, já está gritando com o outro, já está dando patada no outro. Por quê? Porque o ódio está presente, essa semente não vai produzir nada de bom. Mas se você se converte ao Senhor, e se você semeia no Espírito, então você reverte esse quadro, reverte esse cenário. Então, olha só, ciúme, briga, confusão, desconfiança, né, adultério, tudo isso é parte de uma semente carnal. Semeia na carne para a carne. Porque está alimentando a carne com esse tipo de semente. Mas se semear no Espírito, vai alimentar o Espírito com amor, alegria, paz, benignidade, bondade, né? Então, a inteligência manda a gente ser sábio para escolher que tipo de semente. A semente da carne para alimentar a carne ou a semente do Espírito para alimentar o Espírito? É claro que a lógica é semear no Espírito para alimentar o seu Espírito com o Espírito de Deus. Se a gente consegue isso, a gente consegue um feito extraordinário. Esquecendo as coisas vão ficando para trás, a gente pode construir um mundo novo, pode construir uma novidade de vida. Por isso que quem está em Cristo é uma nova criatura, constrói uma novidade de vida. E se não tiver uma pregação que nos alerte para isso, se não tiver uma provocação espiritual que nos mostre que nós estamos plantando da maneira errada, pode ser que a gente inconscientemente vai levando, porque a vida é assim mesmo. E até você se desconecta de Deus, se desconecta da vida de Deus, se desconecta do Espírito de Deus, se desconecta das coisas de Deus. E continua fazendo as coisas da carne. E de repente você se dá conta que nada dá certo na sua vida. Não tem uma relação estável, não tem um amor verdadeiro, não tem uma segurança, não tem nada dá certo. As coisas não se encaixam. E aí você para e pensa, mas por que será? Eu sou uma pessoa boa? Sim, só que está semeando a semente errada na carne. Semeia a semente do Espírito, a palavra do Senhor. Deixa o Espírito Santo ser o seu jardineiro. Deixa ele cuidar da semente dele no seu coração, na sua mente. Porque o Senhor estabelece os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por isso que o Espírito de Deus vai sempre querer dizer que Ele é o que realiza, é o que efetua, é que desenvolve o querer e o realizar e o efetuar. Então tem que se submeter à liderança do Espírito, para que a semente proceda do alto, e não da carne para a própria carne. Para terminar aí, né? O texto fala, veja o verso 9 aí, o texto fala
do tempo que dispomos. Enquanto temos tempo, façamos a semeadura certa. Ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, enquanto temos tempo, enquanto estamos na jornada, enquanto estamos no caminho, enquanto estamos aqui, vivendo a realidade do nosso cotidiano, é no tempo que se chama hoje que eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou plantando, daquilo que eu estou possivelmente plantando, o que eu estou realizando, para que eu possa saber com certeza amanhã o que eu vou colher, o que eu quero colher. Me diga sinceramente o que você quer colher. Eu quero colher, aí faz um elenco. Para colher isso, eu preciso plantar isso. Se eu não plantar essa semente, eu não colho aquele resultado. Então é uma lei universal. Por isso que a Bíblia diz, Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa iludir, não se zomba dele. Porque ele diz, você pode ser muito bem sucedido, depende da semente que você está plantando. Ou você pode ser muito mal sucedido, depende da semente que você está plantando. A pessoa precisa plantar a semente certa. E a Bíblia vai nos ensinando ao longo de todas as alianças do Senhor, qual é a semente certa, né? Outro dia, ouvi de uma pessoa, amiga, que estava disputando uma vaga num doutorado na Alemanha, lá, fazendo lá um concurso para pegar uma vaga de um curso super disputado. Tinha bem pouquinhas vagas, e ele estava fazendo aquele curso. Aí chegou um amigo dele, como é que está? Não, estou batalhando aí, rapaz, lutando por isso aqui. Então, ele, tá bom. Passado algum tempo, eles encontraram de novo. E aí, falou, como é que está? Cara, estou mudando para a Alemanha. Por quê? Porque, rapaz, não ganhei aquela vaga lá? Aí ele falou assim, mas tu é um sortudo mesmo. Ele falou assim, é verdade, eu sou um sortudo mesmo. Desde que eu comecei a acordar 4 horas da manhã e comecei a estudar, a minha sorte aumentou de uma maneira exponencial. O que ele queria dizer? É claro, sorte é uma bênção, mas sorte sem o seu esforço pessoal vai ficar difícil. Deus quer te abençoar, mas Ele quer que você faça a sua parte. Plante a semente certa, com a dedicação certa, com o cuidado certo. Levante às 4 da manhã. Faça alguma coisa diferente do que todo mundo está fazendo, porque a sua sorte vai mudar. Você vai se destacar. Algo diferente vai acontecer. É possível que Deus tenha um caminho especial para você. E não fique batendo cabeça só no que você acha que a sua carne quer, não. Faça uma pesquisa. Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? E dentro desse propósito, me dê uma determinação especial. Igual Josué, né? O Senhor falou assim, não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Vai aqui nesse caminho que eu estou lhe indicando. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou abrir uma porta e você vai ser vencedor. Não te mandei eu? Esforce e tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde você pisar. Então, esse não te mandei eu é muito bom para o crente. Na hora que o crente está dizendo, não te mandei eu, sim, Senhor, o Senhor me mandou o quê? Mandei isso. Pois então eu vou fazer isso. Então as portas vão se abrir, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. É importante a gente entender o projeto de Deus, e o projeto de Deus é que o Espírito seja o nosso mentor espiritual. Que o Espírito nos diz em toda a verdade, que o Espírito nos lidere. É muito importante isso, né? O tempo é agora. O tempo de fazer as escolhas é enquanto você está caminhando nessa vida. Depois que você morrer, não tem que fazer escolha nenhuma, a escolha já vai estar feita. Portanto, faça a escolha agora. Ore ao Senhor, mas não deixe de lembrar que a semente é você que escolhe. O terreno é você que prepara, mas o crescimento é Deus que dá. Deus vai dar o crescimento. Se a semente for ruim, é o diabo que dá o crescimento. Se for boa, é Deus que dá o crescimento. Na hora da ceifa, você vai ter uma surpresa boa ou ruim. Se você plantou a semente errada, não vai ter surpresa nenhuma, vai colher corrupção, que a Bíblia está dizendo. Se você plantou a semente boa, vai colher a coisa boa. Mas você vai ter uma decepção, se você plantou a semente ruim e estiver esperando colher a coisa boa. Aí chega lá e diz, não, mas não é coisa boa. Por quê? Porque a semente que você plantou estava errada. Plante a semente certa.
Não plante a semente da carne para alimentar a carne. Plante a semente do Espírito para alimentar o Espírito. Plante no Espírito e crucifique a carne com suas paixões na cruz de Cristo. Crucifique lá, porque estando a carne crucificada com Cristo, você vai viver, não mais você, mas Cristo vai viver em você e através de você. E a vida que você vive agora, ela será vivida em nome do Senhor, para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, né? Então, o tempo é muito importante. O texto fala desse tempo. Enquanto tem oportunidade, enquanto tem possibilidade, faça a plantação certa. E, por fim, aqui o texto fala de uma postura positiva, né? Não cansemos de fazer o bem, uma postura proativa, uma postura, né? O crente tem que ter sempre uma postura positiva. Toda vez que a sua frase for começar com não, dê uma parada e diz assim, por que ela não pode começar com sim? E aí você começa a treinar seu cérebro para começar a pensar as coisas boas, positivas, construtivas. E veja só o que diz o texto, não cansemos de fazer o bem. Diz assim, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos que estão mais próximos de nós. E às vezes nós maltratamos os que estão mais próximos de nós. Às vezes nós machucamos os que estão mais próximos de nós. Por isso que o Paulo está dizendo, façamos o bem a todos, mas principalmente, bote aí o verso 10 para a gente, mas principalmente aos mais próximos, aos que comungam conosco, aos que têm os mesmos valores e princípios que nós. Olha lá, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aos familiares, aos irmãos da congregação, aqueles que trabalham conosco, aos que estão bem próximos de nós. Enquanto tivermos oportunidade, tempo, façamos o bem a todos. Olha que semente maravilhosa você tem para plantar todo dia. Faça o bem. E se a sua cabeça foi inundada por um mau pensamento, diz, Senhor, esse mau pensamento é uma semente ruim. Substitui aí, Espírito Santo, esse negócio por uma coisa boa. E aí você vai se dando conta de que na sua cabeça pode ser um engenho de transformação de coisas carnais e ruins em coisas boas e abençoadas. Faz sentido para vocês? Isaías de 1 a 16 a 18. Bote aí, só esse texto de Isaías é muito interessante, quer ver? Isaías 1, 16 a 18. Isaías, Velho Testamento, profeta Isaías. Olha lá. Lavai-vos, purificai-vos. Olha só que contribuição para esse texto, né? Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Está dizendo assim, quanto tempo façamos bem. Então, assim, cessai de fazer o mal. Lavai-vos, purificai-vos, faça uma revisão geral na vida, deixe de fazer o mal. Veja o 17. Aprendei a fazer o mal. Deixe de fazer o mal. Isso é... O mal já está feito ali. Você tem que deixar de fazer. O mal já está na carne. O mal já está na natureza pecaminosa. O mal já está lá. Agora, deixe de fazer o que a natureza carnal quer fazer, deixe. E aprenda a fazer o bem. Aí é um aprendizado. Aí é por isso que a vida cristã é mais difícil. Porque ela não é um fruto de uma coisa natural. Ela é um trabalho, ela é uma edificação, é uma construção. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleitear a causa das viúvas. Isso é um aprendizado. Fazer isso aqui é um negócio que não é natural. Ninguém se dá ao outro inteiramente, não é natural. Natural é você aprender a viver o evangelho. Verso 18. Assim, vinde depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Ou seja, uma proposta de transformação de vida. Uma proposta de transformação de propósito. Uma proposta de transformação de ideais, de projetos de vida. É uma proposta de transformação. Deixar de fazer o mal
qualquer que seja ele, é ódio, é rancor, é raiva, é fofoca, é ciúme, é adultério, seja lá é roubo, é desvio, é corrupção, seja lá o que for, deixe de fazer e aprenda a fazer o bem. E você vai experimentar uma purificação espetacular do Senhor e a vida vai ter um novo sentido, uma nova expressão. Então, o texto fala que seremos avaliados pelo Senhor, né? Não se engane, Deus não está indiferente nem alheio ao seu viver diário. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e passam sobre nós e nos avaliam. De Deus não se zomba. Se você pronuncia o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Crentes são chamados a ter uma vida no altar do Senhor. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Não é homem e mulher perfeito. Isso não existe. Existem homens e mulheres coerentes, que estão andando no caminho do Senhor. Escorregou, caiu, resvalou. Senhor, tem misericórdia de mim. Pede perdão. Recupera. Vai em frente. Porque o Senhor é benigno em perdoar. Grandioso em perdoar. Ele tem a graça extensiva maior do que a própria compreensão de cada um de nós. Ele nos inclui na sua graça. Mas Ele só quer saber se o nosso coração está comprometido com a sua aliança, em semear no Espírito, para colher o fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? A seu tempo ceifaremos, senão não pode abrir a guarda, não pode fraquejar, não pode molejar, porque senão a natureza carnal assume. E o diabo está doido para usar a natureza carnal para fazer a gente tropeçar. Mas semear no Espírito nos dá uma segurança. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor, nos livra, protege, guarda, nos dá a segurança. Seja isso o meditar do nosso coração.